Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Estamos felizes aí por mais esse privilégio e essa oportunidade que temos de estar aqui na casa do nosso Deus para aprender um pouco mais acerca da sua palavra, né? Já quero dar um avisinho aqui, irmãos, para os nossos candidatos a batismo, que amanhã, quarta-feira, nós não teremos o discipulado, tá? Vamos fazer na quinta-feira, tá bom? A Laura daí, se puder avisar, irmã Joelma, tá? A Evelyn acho que está aí, a irmã está lá. Vamos fazer na quinta-feira, 19 horas, porque amanhã eu tenho uma palestra para homens à noite, e aí eu não vou poder vir aqui naquele horário que nós estamos fazendo, tá? Então amanhã, cancelado o nosso discipulado, quinta-feira, 19 horas, nós vamos fazer, ok? Meus irmãos que estão nos visitando, Deus abençoe vocês, é muito bom recebê-los aqui nessa casa. Vamos ler 3 textos bíblicos hoje, tá? No livro de 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 11. Nosso tema hoje, nós vamos falar sobre as 3 manifestações da unção na vida de Davi, tá bom? As 3 manifestações da unção na vida de Davi. E terça-feira que vem, nós vamos começar a ministrar sobre os 33 anos de reinado aí de Davi sobre a nação de Israel, tá? Vai ser muito legal. Primeiro texto, 1 Samuel 16, 11 até o versículo 13, que diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e voltou a Ramá. 2 Samuel capítulo 2, verso 3 e 4. Então a primeira unção de Davi está em 1 Samuel 16, a partir do verso 11. A segunda está em 2 Samuel capítulo 2, verso 3 e verso 4, que diz assim: fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, a terceira unção de Davi. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, na cidade de Hebrom. E o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Amém? Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, querido Espírito Santo, pelo grande privilégio. É muito grande, Pai, de podermos estar aqui reunidos com liberdade como igreja para poder aprender um pouco mais acerca da sua palavra. Não permita, querido Espírito Santo, que nada no mundo físico natural e nem no mundo espiritual e sobrenatural venha roubar a produtividade da sua palavra. Faça com que ela encontre morada, encontre guarida em nossos corações, que habite em nós e que permaneça em nós, para que todas as vezes que tivermos necessidade, ela se manifeste, e na manifestação dela, na prática dela, nós possamos colher os frutos benéficos que ela produz em nossa vida. Querido Espírito Santo, fica conosco, é o que todos nós aqui te pedimos,
e já te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus. E quem concorda comigo, diga bem alto, amém. Se assente, meu querido irmão e minha querida irmã. Na nossa trajetória da vida de Davi, terça-feira passada, nós falamos aqui acerca do retorno de Davi ao Senhor. Nós falamos que após uma grande tragédia, uma grande perca, após um grande conflito na vida de Davi, nós vimos que ele teve que ceder e voltar a Deus, teve que depender de Deus. Quando ele volta a Ziclag, encontra toda a sua família, toda a cidade literalmente destruída e queimada, e toda a sua família aprisionada. Davi leva um choque de realidade, né? E Davi volta a Deus e começa a consultá-lo o que ele deveria fazer. Nós sabemos que ele foi, resgatou todo o seu povo, voltou novamente para a cidade de Ziclag e estava habitando naquela cidade. E agora a Bíblia Sagrada vai dizer que um mensageiro vai chegar até a cidade e vai anunciar para Davi que o perseguidor morreu, que aquele que queria a vida de Davi tinha morrido na guerra. Não só ele, mas a sua linhagem também, Jonatas, também acabou padecendo nessa última guerra. Aquele anunciante achou que estava fazendo uma grande obra, achou que estava falando com um homem comum, um homem natural, que ficaria feliz pela perca do seu inimigo. Achou que estava falando com uma dessas pessoas que quando vão orar, oram para que Deus elimine os seus inimigos ou destrua os seus inimigos. Isso é oração de feitiçaria, isso não é uma oração de crente, de pessoas cristãs. E esse moço, achando que ia fazer um grande feito, ele vai dizer para Davi que ele mesmo matou a Saul, porque Saul tinha levado uma flechada e estava morrendo e não queria morrer por mão de incircuncisos. A Bíblia vai dizer que Davi manda degolar, manda matar aquele homem. E Davi vai fazer uma coisa muito especial, mas muito especial mesmo, que eu acho que todos nós, em situações boas ou situações difíceis, deveríamos fazer diariamente. Davi vai consultar a Deus: o que eu faço agora? Morreu meu inimigo, o que me perseguia já não existe mais. Qual a decisão que eu devo tomar? E a Bíblia vai dizer que a voz de Deus vai se manifestar e vai dizer a Davi: sobe para Hebrom, vá até a cidade de Hebrom. Voltar ou subir para a cidade de Hebrom não é uma coisa comum, não é uma coisa simples, porque quando Davi atravessou o deserto para ir até a cidade dos filisteus, Ziclag, em Gate, ele agora vai retornar pelo mesmo caminho. Não é uma viagem que vai a seguir adiante, é uma viagem de retorno, é uma viagem de volta. Na viagem de volta, pastor, primeiro lugar que ele vai passar novamente é o deserto. Vai ser aonde ele vai passar novamente. As lembranças voltarão para ele ali. Poxa, eu fiquei tanto tempo nesse lugar aqui. Fiquei tanto tempo aqui fugindo do meu perseguidor. A volta até Hebrom, ele vai passar na frente da caverna onde ele habitou por alguns anos, a caverna de Adulão. Então vai trazer ao seu coração e à sua mente muitas lembranças. E é claro que essas lembranças não são lembranças boas, porque habitar no deserto e habitar dentro da caverna não são lembranças boas. Mas Davi vai passar ali e vai chegar até a cidade de Hebrom, aonde os soldados de Saul estão ali também.
aqueles que serviam a Saul, agora estão servindo o filho de Saul, chamado Isbibosete. Eles estão esperando para que os soldados de Davi, na sua chegada, eles possam guerrear. No meio daqueles soldados de Saul, existe um homem chamado Abner. Também não era um homem comum. Também não era um homem simples. Era um homem de uma qualidade extraordinária. Um homem diferenciado e separado no meio do povo de Israel. Um homem extremamente temente a Deus e fiel à sua liderança. Aquele homem manda mais do que o rei. Aquele homem constituiu o filho de Saul como rei. Não foi o povo, foi Abner, que pega o filho de Saul e constitui ele como rei. E a Bíblia vai dizer que nesse confronto de irmãos, olha que coisa fantástica, na frente do exército de Davi, existe um soldado chamado Joabe. Na frente do exército do falecido Saul, existe um soldado chamado Abner. 2 irmãos, extremamente valentes, poderosos naquilo que fazem. E eles vão confrontar agora para poder saber quem será o rei de Hebrom. Eles fazem um propósito um com o outro. Vamos fazer o seguinte: não vamos lutar todos nós, porque a perca vai ser muito grande. Escolha 12 homens do seu lado, Joabe, que eu vou escolher 12 homens do meu. Quem vencer será a nação ou o povo que vai reinar aqui sobre Hebrom. A Bíblia diz que aconteceu um fenômeno, algo inexplicável. Os 12 homens, com um golpe só, acertaram o pescoço um do outro. Com um golpe. Os 12. Os 12 homens caíram mortos instantaneamente. Um golpe, não teve guerra. Quando um partiu para cima do outro, todos os 12 estavam desguarnecidos e a espada de cada um deles atravessou os seus pescoços. Obra de Deus. Obra do Senhor Jesus. Porque ali eram irmãos que estavam batalhando. Não era para ter vencedores ali. E aí começa uma grande guerra. Azael vai perseguir Abner. Abner vai matar Azael. Azael é irmão de Joabe, o grande líder do exército de Davi. E a Bíblia vai dizer que esse confronto vai desenrolar e Davi vai ficar isento desse confronto. Nem para um lado e nem para o outro. Abner vai subir em cima de um morro e vai gritar: Joabe, vamos parar com isso, porque o final vai ser só tristeza, angústia e tragédia. Somos irmãos. Joabe volta com o seu exército até a Davi, mas quando ele sai para uma outra campanha que ele volta, Davi já fez um acordo com Abner para governar todo Israel. E Joabe vai matar a Abner também. De uma maneira muito covarde, de uma maneira muito ruim, e Davi vai literalmente amaldiçoar Joabe e toda a sua geração, para o resto da vida. Então a primeira lição que eu aprendo aqui nessa introdução é que conflito entre irmãos, ninguém vence, irmã Maria. Ninguém sai vencedor. Ninguém vai se dar melhor. Ninguém vai dizer assim, graças a Deus, aquela minha adversária, o meu adversário, Deus jogou por terra. Conflito entre irmãos só gera na nossa vida prejuízo e muita perca. Conflito entre irmãos tem que ser literalmente extinguido do nosso meio, porque nós fomos chamados para a paz, nós fomos chamados para viver em comunhão um com o outro, nós fomos chamados para poder compreender um ao outro. Quanto mais a gente lutar, quanto mais a gente batalhar contra o nosso irmão, mais nós estaremos levando prejuízos em nossa vida. Então quero nessa introdução agora falar um pouquinho sobre a unção que Davi recebeu. Nós sabemos perfeitamente que unção, eu já falei aqui, vou repetir, não é algo que homens ricos podem adquirir. Não.
Unção não é algo que homens eloquentes, sábios, inteligentes podem adquirir quando querem. Unção não é algo que a gente pode determinar o tempo que teremos e o tempo que não teremos. Não, unção é algo extremamente especial. E é algo que só pode e só acontece quando Deus dá para um homem ou para uma mulher. Não existe possibilidade da gente se ungir. Você pode até ser um líder, você pode ser até uma pessoa especial, você pode até ser alguém que faz algumas coisas anormais, mas muitas vezes pode ser sem a unção de Deus. Tem na Bíblia? Tem. Saul, 3 anos ungido por Deus, 3 anos trabalhando com Deus, 3 anos obedecendo a Deus e 37 anos reinando sem Deus. Deus literalmente tinha abandonado a Saul. Então dá para fazer muita coisa sem unção. Dá para realizar muitas obras sem unção. Mas o resultado é sempre morte. Sim ou não? O resultado de uma obra no reino espiritual, sem ser ungido, é morte. Foi o que aconteceu com Saul. Então, unção, meus queridos irmãos, é um presente que Deus dá. Eu gosto de dizer que não dá para ir na farmácia e comprar, me dê aí 100 gramas de unção, ou 200 gramas, ou 2 quilos, porque amanhã eu vou pregar no dia para Deus. Não tem como. A unção, ela tem que ser dada, ela tem que ser enviada pelo próprio Deus em nossas vidas. O que é unção, pastor Amorim? A unção é a separação para um propósito específico. Deus ungiu cada um de nós para um propósito específico. Até você, que está há 20 anos sentado numa cadeira e acha que vai viver o resto da vida aí. Não, ainda não. Há uma separação, há um propósito que Deus especificou para cada um de nós. A unção é a capacitação para determinada função. É quando Deus capacita um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente, para realizações de algo extraordinário. É só a unção que consegue realizar isso nas nossas vidas. A unção é a garantia, preste bem atenção, a unção é a garantia de sucesso no propósito divino para cada um de nós. Então não dá para servir a Deus, não dá para estar diante de Deus sem unção. A gente precisa dessa unção de Deus, desse derramamento do Espírito Santo sobre nós, dessa capacitação, dessa separação de Deus para cada um de nós, para o propósito específico dele. A unção é o fortalecimento, isso aqui foi Deus que me deu, tá? Aqui eu não tirei nenhum livro, tá? A unção é o fortalecimento de algo fraco. Eu e você. A unção é o fortalecimento de algo fraco para a realização de coisas grandes. Eu não sei falar, Jeremias disse isso. Mas ele olhou para Jeremias e falou, não, eu te ungi, para que você pregue para as nações, para que você fale para homens poderosos, para que você fale para imperadores. Mas eu sou muito fraquinho. O Moisés, eu sou gago, eu não consigo nem falar. Não, mas eu te separei, eu te ungi, para livrar uma nação inteira. E se você continuar lidando comigo, se você continuar recusando, eu vou usar o teu irmão só como uma voz, já que você é gago, mas o propósito é teu. É com você que eu realizo um propósito. Então a unção, ela é o fortalecimento de algo fraco
para a realização de coisas grandes. Porque a gente consegue visualizar só o outro, né? Nossa, que benção aquela irmã, como canta, como prega, como faz, como... Não. É uma unção que está na vida dela e que não tem diferença nenhuma de poder ir para a sua vida também, para que Deus possa realizar coisas grandes através de você. A unção, ela tem um outro poder extraordinário, porque a unção, ela gera no homem, ela gera na mulher, ela gera no jovem, no adolescente e na criança, autoridade. Só a unção gera autoridade na vida das pessoas. Um jovem ungido, um adolescente ungido, uma criança ungida, uma mulher ou um homem ungido, eles têm autoridade. E não é autoridade ditatorial, aquela autoridade que é imposta, é uma autoridade discipular, é aquela que as pessoas falam, eu também queria ser desse jeito, eu também queria fazer o que ela faz, eu também queria fazer o que eles fazem. Então a unção tem o poder de realizar grandes obras através da nossa vida. 2 Coríntios capítulo 1, presta atenção porque agora vai uma palavra para você. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 até o 22, a Bíblia vai dizer, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então eu estou falando aqui com pessoas ungidas por Deus, eu estou falando aqui com pessoas separadas por Deus, eu estou falando aqui com pessoas que têm promessas de Deus na sua vida, e que pela unção que há em Cristo, que Deus que foi que nos ungiu, essas promessas vão se cumprir. 1 João capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz, e vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas, está na Bíblia isso aqui, e vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Por isso que a gente tem que estar sempre debaixo dessa unção especial. Vamos aprender com a trajetória de Davi aqui agora, quando que essa unção vai se manifestar em nossa vida e como que ela se manifesta, como que ela age em nós. Porque nós sabemos que a primeira unção de Davi ali na casa do pai dele, foi profética, sim ou não? O profeta estava lá e ungiu ele para ser rei. Ele não ungiu ele e disse, você é o rei. Ele disse, você vai ser o rei de Israel. É diferente. Tem um processo que você vai passar, que você vai ter que enfrentar. Pode ser que no meio do processo você acaba sucumbindo, você acaba morrendo, você acaba recuando e você não será rei. Porque a unção profética é algo que vai acontecer, é algo que ainda vai ser realizado. E essa unção profética para ser rei, Davi recebeu um presente maravilhoso. Talvez ele saiu da casa dele e contou para algum amiguinho, coisa minha, não está na Bíblia, tá? Senão já vão falar que eu sou herético. O profeta foi lá na minha casa e me ungiu para ser rei. Eu vou ser rei de Israel. Eu estou na bênção agora. Talvez ele pode ter contado isso, porque ele tinha 13 anos, 12, 14, ele tinha uma idade bem nova. Só que o que ele recebeu nessa unção profética foi perseguição. E um grande perseguidor. Não foi um qualquer. Ele recebeu a perseguição do rei de Israel. Eu duvido que ele imaginava isso, que o rei de Israel iria perseguir ele.
o presente da unção profética foi perseguição. Então a primeira unção, queridos irmãos, que foi manifesta dentro da casa de Davi, foi a unção profética. A segunda unção de Davi, ela foi na cidade de Hebrom. Lembra lá no capítulo que nós lemos ali, capítulo de número 2, que os homens de Judá ungiram Davi rei sobre a casa de Judá? A segunda unção de Davi foi uma unção real. A primeira foi uma unção profética. A segunda foi uma unção real. Não é para ser, é para exercer o reinado agora. Você é rei em Hebrom, agora não tem mais ninguém, morreu o teu perseguidor, Saul já era, você é o nosso rei, pode começar a trabalhar, pode começar a agir agora, porque literalmente nós não temos outro rei e você será o nosso rei. O que Davi recebeu dentro da cidade de Hebrom? A capacidade para reinar. Nota-se que Davi não entrou na luta contra os seus irmãos. Davi não pelejou aquela guerra, os soldados se matando para lá e para cá, e Davi isento das situações. Davi vai tomar uma decisão que vai ir contra o seu general, que é algo que a gente quase não consegue entender, porque Davi não aceitava aquela situação, Davi não queria que aquilo acontecesse, porque ele vai jejuar pela vida de Saul, e vai jejuar um dia todo pela vida de Abner, ainda vai amaldiçoar o seu general. Então a segunda unção foi uma unção real, para exercer o seu reinado na cidade de Hebrom, e ele recebeu capacidade. Ali ele começou a reinar de uma maneira correta, reinar com Deus. A terceira unção, queridos irmãos, que ele recebeu, ali junto com os anciões de Israel, na cidade de Hebrom, com toda a casa de Israel agora, porque lá em Hebrom, ele foi ungido no meio da sua tribo, a tribo de Judá. Agora ele vai ser ungido no meio de todo Israel, e a Bíblia diz que ele foi ungido, meus queridos irmãos, a unção dele foi sacerdotal, porque aos 33 anos agora, ele vai guerrear, mas ele vai mais fazer obras sacerdotais do que obras de guerra. Eu vou falar a partir de terça-feira que vem. Qual foi a primeira coisa que Davi fez? Quando ele recebe a unção como rei de Israel, ele chegou e falou, sabe de uma coisa, vamos procurar umas terras, vamos matar todo mundo? Não, ele chegou e falou assim, eu não vou me assentar no trono, enquanto a arca do Senhor não voltar para a sua casa. Sacerdotal. Quem cantou, o ciclo de oração acabou de cantar, quer reinar, traz a presença de Deus. Ele não aceita sentar no trono de Israel sem a presença de Deus. Essa terceira unção dele foi uma unção sacerdotal para crescer no seu reinado, para poder ser grande no seu reinado, e ele recebeu sabedoria para poder unificar as 12 tribos. Então vamos lá, para não passar do horário, eu quero aplicar tudo isso aqui para as nossas vidas. Na primeira unção que Davi recebeu, ela foi manifesta dentro da sua, 1, 2, 3, ela se manifestou dentro da sua. Então não adianta você querer ser rei lá fora, se você ainda não foi rei dentro de casa. Não, pode parar tudo. Não adianta você querer ser rainha lá fora, se você ainda não é rainha dentro de casa. Não adianta vocês aí, adolescentes, querer ser príncipe lá fora, se vocês ainda não são príncipes dentro de casa. Não funciona. A unção para funcionar, para chegar onde Deus quer, nós primeiros temos que ganhar aqueles que são de casa. A Bíblia Sagrada é muito enfática em 1 Timóteo, quando ela diz assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, só que vai ter ali 22 condições para exercer esse episcopado, e uma delas diz assim, que você governe bem a sua própria casa, porque se você não sabe governar a sua casa,
como governará a casa do Senhor. Então a primeira unção de Davi foi manifesta dentro da sua casa. A nossa primeira igreja é a nossa casa. O que os teus filhos estão falando de você? Não, vou mais profundo. O que a tua esposa fala de você? Para os outros eu sei que ela não fala nada, porque ela é muito ética, né? A não ser para as amigas mais íntimas. Mas o que ela fala? O que o teu marido fala de você? Porque se nós somos ungidos por Deus, o primeiro lugar que essa unção vai se manifestar, vai ser dentro da nossa casa. Vai ser no meio daqueles que são mais próximos de nós. Eu tenho falado para vocês e vou repetir, irmãos, quantas vezes for necessário. A única pessoa que sabe que eu sou uma bênção é essa mulher aí, ó. Ou não, só ela, porque ela está comigo todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Talvez você olhe eu pregando aqui, você tem um coração bom, você é uma pessoa muito carismática, fala, meu Deus, esse pastor deve ser uma bênção. Pergunta para Marinês. Se ela falar que eu sou uma bênção, segue o fluxo. Mas se ela falar, só Deus sabe, aí pronto. O problema nosso é querer ser rei, fora de casa, sem que ainda nós não conquistamos o terreno dentro da nossa casa. Está aí o grande problema nosso. Porque a gente quer reinar lá fora, sem ter conquistado o território que é dentro da nossa casa. Davi está nos dando uma grande lição, assim, que a primeira unção, ela foi manifesta dentro da casa de seus pais, aonde ninguém acreditava nele, aonde ninguém confiava nele. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8, vai dizer assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Quer reinar? Conquiste esse território chamado lar. Aí você vai ser um rei e uma rainha por excelência. Quer ser diferenciado? Conquiste essa grande igreja que está nas suas mãos, dentro da sua casa. Porque a Bíblia vai dizer que Noé trabalhou mais de 100 anos, pregando para toda a humanidade, ninguém ouviu, mas a casa dele, ele conseguiu salvar. Agora o triste é eu salvar 1 milhão de pessoas aqui fora e perder a minha casa. Não pode. Que se a unção se manifestar na minha vida, ela vai se manifestar em primeiro lugar dentro de casa. Por isso que essa unção não pode sair da minha vida, ela precisa estar em mim, para que os que estão do meu lado, homem de Deus, o meu pai é homem de Deus, a minha mãe, uma mulher de Deus, os meus filhos são filhos de Deus. Está aí a inversão de valores, está aí a unção de Davi e a unção de Saul. Saul conseguiu só 3 anos, depois reinou 37 sem Deus. E é facinho para nós às vezes estarmos sem Deus e acreditar que estamos com Deus. Segundo tipo de unção, porque o horário não ajuda nós, a Bíblia Sagrada vai dizer que Saul, no capítulo 2, foi ungido rei sobre Hebrom, no meio da sua tribo de Judá. Foi ungido rei de Hebrom, no meio da sua tribo de Judá. A segunda manifestação da unção da vida de Davi aconteceu, sabe onde? Na comunidade dele, no bairro onde ele mora, na tribo dele. Eu tenho falado para alguns pastores, a gente sempre conversa, que a nossa geração tem que tomar muito cuidado, porque a nossa geração às vezes ela se preocupa com muitas coisas e deixa de se preocupar com o mais importante, que é pessoas, né? Às vezes a gente, principalmente nós somos assembleanos,
Nós somos assim, nosso nome de igreja tinha que ser assim, Assembleia de Deus Construtora de Templos. Porque a gente constrói templo em tudo quanto é. Nós temos 60 templos aqui em Foz do Iguaçu. É uma coisa doida. Pensa o tanto que a gente constrói. É bom isso? Excelente. Mas melhor é esses templos estar todos cheios, né? Porque senão não tem validade nenhuma. E às vezes o nosso grande problema, irmãos, está dentro da nossa comunidade. As pessoas que convivem conosco lá no trabalho. As pessoas que convivem conosco lá na faculdade. Lá na escola. Pega aí que é de Deus. Pegou? Pegou, né? Lá na escola. A nossa comunidade. Eu me lembro perfeitamente que alguns crentes, numa igreja que eu pastoreei, começaram a se escandalizar comigo, porque eles passavam, Valdir, e vinham eu no bar, sentado junto com aquelas pessoas alcoólatras. Os primeiros dias foi um escândalo total. Nosso pastor bebe, nosso pastor é bêbado, fica sentado em boteco junto com bêbado. Eu notava que eu chegava assim, algumas pessoas ficavam olhando diferente assim, mas depois eles começaram a notar, meu Deus, os bêbados estão vindo para a igreja, os bêbados estão entrando dentro da igreja, eles estão vindo cultuar, nós estamos recebendo um monte de gente diferente. Se você fosse no mercado e perguntasse assim, onde mora o pastor Amorim? O dono do mercado ia dizer o endereço. Se você fosse na farmácia, aonde mora o pastor Amorim? O dono da farmácia ia dizer. Qualquer lugar que você fosse no bairro, até aqui também. Se você for nos mercados aí, em alguns, a gente vai mais no mercado nosso aqui, né? Mas se você for nas farmácias, quem é o pastor Amorim? Porque se na comunidade o povo não te conhece, que reinado é esse? Se na sua comunidade alguém chegar e falar para você, você é crente, nem sabia que você era crente. Eu costumo dizer que a gente tem, queridos irmãos, na igreja, os agentes 007. Você chega num ambiente, está lá o irmão ou a irmã, Pai do Senhor, aí, Pai do Senhor, pastor, daí o companheiro do serviço de Mandiná, esse é teu pastor? É o meu pastor, mas eu nem sabia que você era crente, que legal. Não, e o pior é que daí faz uma outra coisa, eu também sou, desse jeito, é dois agentes ocultos ali no mesmo ambiente, dois agentes secretos, melhor dizendo, no mesmo, eu também sou, não, você é de onde? Eu sou da Assembleia, e você? Ah, eu sou da Madureira. Que unção é essa que você está 10 anos numa empresa e ninguém sabe que você é crente? Ninguém sabe que está servindo a Deus? A nossa comunidade tem que ser alcançada por nós. Os nossos vizinhos são terras preciosas que nós precisamos alcançar. Que eles precisam ouvir uma palavra da nossa boca. Sabe o que é reputação? Reputação é aquilo que você pensa que eu sou. Nossa, a reputação do pastor Amorim é uma bênção. Nem sabe direito, nem sabe se eu pago as contas ou não. Nem sabe como é que eu sou com meus filhos, com a minha esposa. Nossa, a irmã Marinês, nem, não sabe. Isso é a reputação. Nós passamos uma imagem. Porque nós estamos aqui em cima do púlpito, vocês só veem a gente aqui na maioria das vezes. E nas outras vezes, quando vê a gente está envolvido com alguma coisa espiritual. Mas quando a gente está solito, só Deus que sabe. Então reputação é aquilo que você pensa que eu sou. Sabia? Reputação é aquilo que você imagina que eu sou. É o que as pessoas pensam que nós somos. Mas caráter é aquilo que Deus sabe quem você é. Não dá para esconder de Deus nada. Não dá para deixar nada oculto de Deus. O que o povo do meu bairro fala de mim? O que o povo do meu trabalho fala de mim? O que os meus vizinhos falam de mim? Graças a Deus, pastor, o meu vizinho, a minha vizinha não fala nada de mim. Sério, porque nós nem conversa.
Faz anos que nós nem conversa. Sangue de Jesus, aquela vizinha lá. Não, nós recebemos uma unção para poder anunciar. Pega aí para mim 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, se eu não estou errado agora. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos anunciadores da salvação. Fomos chamados para ser isso. Pelo menos as pessoas têm que olhar do lado de fora e dizer, ó, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, meu vizinho ali é uma bênção. Então a segunda unção de Davi, ela foi feita no meio da sua comunidade, foi feita no meio da sua tribo, e ele ficou 7 anos e meio reinando sobre Hebrom, 7 anos, melhor dizendo, ficou reinando ali sobre o povo de Hebrom. Então quando a manifestação, quando a unção de Deus se manifesta em nós, ela vai se manifestar na nossa comunidade. Eu, na primeira manifestação da unção, batizei meu pai, batizei minha mãe, pessoas da nossa família. Na segunda, irmãos, só do meu ambiente de trabalho, pessoas que vieram para Jesus, foi incontável. 27 anos numa empresa, ficou crente o Amorim, está indo para a igreja, enquanto uns falavam uma coisa, outros falavam, outros anos foram se passando, e o testemunho foi acontecendo, e muitos acabaram servindo a Deus aqui também. Então a manifestação, ela vai se manifestar, a unção, ela vai se manifestar primeiro na sua casa, depois no meio da sua comunidade, e em terceiro lugar, a terceira unção de Davi, ela foi manifesta para toda a sua nação. Olha que coisa interessante. Na terceira unção que Davi recebeu, a Bíblia diz que todos os anciões de Israel se reuniram e fizeram que Davi fosse rei sobre todo Israel. Sobre todas as 12 tribos de Israel, Davi agora era rei sobre eles. Davi agora não era ungido só na casa, Davi agora não era rei só no meio da sua tribo, Davi agora era rei sobre todo Israel. E aí eu volto, lá na minha introdução, quando eu disse para vocês, que a unção gera autoridade. Quando o texto aqui fala sobre ungir, queridos irmãos, toda uma nação, nós estamos falando aqui de alguém que tem autoridade divina sobre todas as pessoas. Alguém que aonde ele coloca a planta dos pés dele, as pessoas definem ele como um homem de Deus. Tem 13 anos que eu participo de uma escola, é o 13º ano agora, e por 5 anos eu tive aula com um homem chamado João Maria Helmer. Alguém já ouviu falar? João Maria Helmer. Ele foi pastor presidente no Rio Grande do Sul de várias igrejas. Quando ele subia no púlpito, falando agora, há pouco tempo, quando ele subia no púlpito, algo sobrenatural tomava todos os alunos ali da escola, e era toda vez, inexplicável. Eu falei para Deus um dia, dá pelo menos 20% disso, já está bom. Algo inexplicável, uma autoridade, um dos melhores ensinadores que eu já conheci na minha vida, João Maria Helmer. Deu aula no Brasil e no mundo inteiro, escolas bíblicas em todo o mundo. A unção, a autoridade que Deus deu para aquele homem, ela exalava nas outras pessoas um desejo, uma vontade de ter Deus.
de querer ter aquilo que ele também carregava, que ele também trazia sobre a vida dele. Então essa terceira unção na vida de Davi, que se manifestou para toda a sua nação, é uma unção de autoridade, é uma unção que vai gerar coisas extraordinárias. Davi agora é o rei de Israel, Davi agora não está no deserto mais, Davi agora, pastor, não está mais na caverna, Davi agora não vai chegar para o Nabal, que já está morto, e dizer, me dá uma ovelha, porque nós estamos passando fome, nós estamos precisando, os nossos homens ali estão desesperados, dá uma ovelhinha para nós, faz um marmitex, ajuda nós. Davi agora é o rei da nação de Israel, Davi vai ter tudo o que você imagina, e um pouquinho mais. A Bíblia Sagrada vai dizer que Davi vai usar uma coroa de 1 quilo do puro ouro de Ofir, 1 quilo. Davi vai ter no seu harém 49 mulheres. Você não pode, você pode só uma só, tá? Amém? Não vai copiar isso de Davi. Só uma, passou de uma já é pecado. Davi vai ter 37 valentes ali que são extraordinários, mas ele tem mais 600 homens ali à disposição dele, fora aqueles que vieram de Israel, que também são extraordinários. A unção que Deus deu para Davi trouxe para ele soluções, trouxe para ele uma vida abastada, trouxe para ele uma vida de bênção. Essa unção, ela traz para a nossa vida soluções de diversos lugares. Vai chegar um homem por nome de Irão, né? Que é rei de Tiro, e vai dizer, eu vou construir uma casinha para o senhor, deixa que eu construa, um barraco, posso construir? Davi falou, se o senhor insiste. As madeiras foram trazidas de outro país, para a casinha do Davi, o que foi feito para Davi ali, e esse homem disse, é um presentinho que eu quero dar para o senhor, porque a sua unção é diferenciada. Você já notou que quando nós temos essa unção especial, as soluções vêm para a nossa vida de lugares inexplicáveis? Tem vezes que a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus olha para a gente e fala, nada. Quer contar um testemunho, pastor? Mas eu deixo para a próxima, tá? Que eu vou, qual caminho que eu vou tomar? Nenhum, porque agora você tem uma unção diferente. Apertou as coisas, eu vou desapertar agora. É o que Deus faz na vida de Davi, trazendo crescimento para ele espiritual, trazendo crescimento emocional, trazendo crescimento financeiro na vida de Davi. Não tinha nada, não tinha uma ovelha para se alimentar, estava querendo matar um cara por causa de uma ovelha. Não, queria matar uma geração inteira, por causa de um pedaço de carne. E agora Davi tem o que ele desejar, está nas mãos dele. Tanto é que ele vai dizer no Salmo, abre para nós o Salmo de número 103 aí, ele vai ver que tudo isso que chegou para ele, tem que tomar cuidado, porque às vezes a coisa fica tão boa, Deus traz para nós algo tão especial, que a gente começa a esquecer de Deus, e eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade. Hoje é a última terça-feira de novembro, é isso? Então, mês de dezembro, já tem algumas instituições eclesiásticas que fecham o dezembrão, porque os crentes têm que descansar, bem baixinho, conta para ninguém, só nós. Descansar de quem? De Deus? E se Deus falar, vou descansar de vocês também, um dia só um dia. Vocês querem descansar? Eu vou ficar só um dia longe. A Bíblia diz assim, lá no livro de Lamentações de Jeremias, se não fosse as profundas misericórdias do Senhor, o diabo nos engolia vivo. Descansa dele para ver o que dá. Chega fim do ano, é só
festa e festa. E daí, de lá para janeiro, fevereiro, agora nós temos uma solução, monjaram. Vamos aproveitar o dezembro e o monjaram em janeiro e fevereiro para nós. Então Davi, ele sabia que isso era perigoso. Põe Salmo 103 lá para nós. E olha o que ele vai fazer aí. Ele vai dizer assim, não, 103. Ele vai dizer assim, olha que coisa interessante. 1, 2, 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí o verso 3, o verso 4, o verso 5, o verso 6, o verso 7, vai falar 11 coisas que Deus fez para Davi, todas espirituais. Todas espirituais. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque Davi entendeu que essa unção que ele recebeu, que trouxe bênção para ele, não podia se tornar em maldição. Não podia trocar isso pelas bênçãos que Deus tem dado. Ele vai dizer, é Ele que perdoa todas as suas iniquidades, é Ele que sara todas as suas enfermidades, é Ele que redime a tua alma da perdição, é Ele que te coroa de benignidade, é Ele que faz da sua velhice uma renovação. Então, quando nós recebemos essa unção, que as coisas começam a melhorar, se eu fosse você, tributava tudo em gratidão a Deus todos os dias. Não deixe essa unção de reinar as nações, de ter o que você tem necessidade, tirar a presença de Deus da sua vida. Fiquem em pé, meus queridos irmãos. Olha que coisa linda, eu coloquei Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 21 e 22. A Bíblia diz assim, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, eis que sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, todas, não era 2 ou 3 pessoas, de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse o que você tem para dizer. Todo mundo admirava aquele homem, todo mundo testemunhava do centurião Cornélio. Sabe o que ele fez com essa bênção? Tributou a Deus, orava todos os dias, jejuava, e a Bíblia diz que ele dava esmolas frequentemente. A Bíblia vai dizer, Deus viu as tuas esmolas, Deus viu as tuas ofertas. Está vendo? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa insignificante. Este homem, queridos irmãos, era ovacionado pela nação dos judeus, tinha um ótimo testemunho sobre a nação judaica, e ele era romano. Mas o que ele fez com a bênção? Ele usou essa bênção para glorificar o nome do Senhor. E essa glorificação foi tão extraordinária, tão fantástica, que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus não suportou. Vou ter que descer lá, tem que converter esse cara é bom demais, não é comum, não é um ser humano natural, preciso trazer esse homem para perto de mim. E aí a Bíblia diz que Pedro vai e prega para ele, e aquele homem é batizado com o Espírito Santo, a sua família é batizada, e o nome do Senhor é glorificado. Coloque a mão no seu coração. Eu sei que você também quer receber essa terceira unção, mas antes dela chegar, você vai ter que conquistar esse terreno aí que é a tua casa e a sua comunidade. É só assim para que essa unção se manifeste de uma forma poderosa. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que nós te damos graça, te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado, meu Pai, pela sua palavra.
Muito obrigado pela sua revelação aqui desta noite, Pai. O meu pedido, Pai, é que nós possamos receber essa palavra, Pai, e praticar ela de uma maneira plena. Que nós possamos, meu Pai, dentro dos nossos lares, meu Pai querido, ser lares abençoados, lares aonde o Senhor tem primazia, onde o Senhor pode operar e realizar o desejo do teu coração. Que nós possamos ser reis, meu Pai, ser ungido a reis dentro do nosso lar, dentro da nossa comunidade, para depois nós recebermos os benefícios de um rei de nações, Pai. Então abençoa o teu povo, abençoa os lares aqui presentes, abençoa os teus filhos, meu Pai querido, o trabalho de cada um deles, e que nós sejamos uma luz, que nós sejamos, meu Pai querido, o sal dessa terra, para que nós possamos dar sabor aonde não existe mais sabor, que nós possamos brilhar, que nós possamos trazer luz aonde só há escuridão, que nós saiamos, meu Pai querido, desse sistema religioso, meu Pai, de só vir e receber, mas que nós possamos usar tudo isso que a tua palavra nos ensina, para poder anunciar o quão grande, o quão maravilhoso, o quão bendito é o Senhor, Pai. Então nos auxilia, nos ajuda, e faz de nós ferramentas poderosas nas suas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus. E quem concorda comigo, diga bem alto, amém. Você vai dizer para sua esposa, seu marido, ou para o seu filho, para sua filha, ou para sua amiga, ou para sua amiga, você vai dizer assim, ó, só vamos participar da bênção das nações, quando nós conquistar a nossa casa e o nosso bairro, amém? Não é para falar para o vizinho aí não, você falar para... Só quando nós conquistarmos a nossa casa e o nosso bairro, nós participaremos da bênção que há para todas as nações, amém? Estenda a mão assim, não esqueça os batizandos aí, quinta-feira, 19 horas, tá? E amanhã 8h30 da manhã, nós temos aqui o Dia para Deus, pastor Ageu Dourado, aqui na parte da manhã, e na parte da tarde, pastor José de Amorim. Oh, teve alguém que falou ali, de novo? Você viu? Brincadeira, estende a mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, e todos nós dizemos, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Quinta-feira, nós temos aqui o Novembro Azul, todos os homens,